Eric, fica à vontade. Graça e paz. É um prazer estar aqui. Eu estou com a minha barriga tremendo aqui, as pernas bambeando. Eu acho que é o poder do Espírito. Nós, eu vou falar hoje um pouco sobre a questão das bases teológicas, principalmente da experiência pneumatológica, como uma resistência ao liberalismo teológico, né? Então nós temos bastante coisas para explorar. Vou tentar fazer algumas reflexões e tentar se juntar a isso. Vai ficar muita coisa em aberto, porque a discussão é longa, mas eu quero que nós também, além dos aspectos teológicos, nós também refletimos sobre a nossa vida prática, como o próprio pastor Maurício falou. Então, só para nós entendermos algumas coisas, existem umas questões introdutórias antes de eu falar diretamente do tema. Que é quando nós falamos de carisma, ou charisma, como é o grego, nós estamos falando não de aspectos denominacionais, nós estamos falando da questão dos dons. E principalmente dentro da doutrina da pneumatologia, é com a questão na crença na continuidade dos dons e como isso se aplica à experiência. Então, às vezes nós temos um pouco de cuidado de associar esses movimentos carismáticos ou pentecostais aos excessos. Então, muitos, às vezes, rejeitamos o movimento por alguns aspectos negativos e colocamos isso é um pouco de preconceito, na verdade. Então, isso nós temos que eliminar do nosso meio, com esses excessos das experiências que acontecem. O apóstolo Paulo, ele faz uma alusão muito interessante aos dois. Ele fala que nosso culto deve ser racional, ou seja, apelando para uma coisa que nós conseguimos entender racionalmente, mas também ele faz um alerta sobre não extinguir a ação do Espírito no meio da igreja. Então, existem dois elementos importantes para nós entendermos isso, né? Então, assim, existem os que são muito racionais e existem aqueles que exageram na questão da experiência. Mas a ideia não é trabalhar nesse sentido, é trabalhar no equilíbrio e o que as escrituras nos dizem e nos orientam, né? Uma coisa que eu tenho observado também, que o pastor Maurício bem apontou aqui também, é a questão de como que nós vemos a teologia sistemática em relação à própria doutrina da pneumatologia. Bom, lê uma teologia sistemática, existem quase 200 páginas de introduções filosóficas. Aí existem mais de 200 para teontologia, mais 200 para cristologia, 56 para pneumatologia e uma para os dons do Espírito, né? Eu estou falando uma mentira? Pegue a sua teologia sistemática e observe. Por que então isso, né? É uma coisa para nós pensarmos. Por que tanto ênfase em outras, sendo que nós estamos falando da Trindade, estamos falando, não acreditamos na subordinação, mas cremos que os três têm um fundamento especial e que todos eles têm na sua pessoa reforçada, e porque em algumas pessoas são mais reforçadas, em outras não. Então, essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer, por entender como que existe até uma questão, não sei se preconceituosa, ou sei se, por exemplo, é uma questão de denominacional, de não dar a ênfase à ação do Espírito, né? Então, antes de nós entendermos qualquer tipo de definir alguma coisa sobre a ação, é importante nós entendermos sempre a filosofia que está por trás e o que ela muda de acordo com o tempo. Então, para nós chegarmos ao liberalismo, nós precisamos traçar um pensamento. É claro que aqui eu vou ser bem sucinto nas questões. Tem o nosso seminário aí para você estudar mais, tem outras coisas para você se aprofundar, mas é importante que existe uma filosofia por trás do liberalismo teológico. Ele não aconteceu do nada, não é uma coisa que despertou, né, de repente, ou algum teve. Não, foi uma construção de um pensamento que foi permeando, e às vezes a ideia de relacionar isso com a religião. Então, isso houve alguns demais. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é no racionalismo, que é um ponto importante para adentrar nessa questão do liberalismo. É claro que no racionalismo eles tinham uma ideia, principalmente do papel crítico da razão, que não foi ruim, foi importante, né? Então, seus percussores eles acreditavam que chegariam a Deus através da razão.
ou que teria-se uma compreensão melhor do mundo através da razão. Né? E aí nós vemos o desembocar do iluminismo, entre outras coisas. Depois, com uma resposta de como existia o pensamento religioso por detrás disso, teria que haver uma ação em que esse racionalismo também se conectasse com essa parte transcendente, ou com Deus. E aí entra uma filosofia chamada deísmo. Né? E esse deísmo, ele nega a ação de Deus no mundo após o seu ato criador. Ou seja, Deus criou o mundo e depois que ele criou, ele ordenou as leis naturais e físicas para reger esse mundo. Então, não permitindo nenhum fato sobrenatural, por conta da filosofia do racionalismo. Então, assim, e o resultado disso tudo dentro da filosofia, com o diálogo da religião, com esses pensamentos, o resultado foi uma teologia liberal, que no sentido ela exclui alguns milagres, ou talvez ela entra com uma ideia de explicar os milagres a partir de uma experiência ou de dados científicos. Então, precisa explicar a fé. E aí vai entrar nesse campo. Infelizmente, irmãos, isso tem acontecido até nos meios ditos ortodoxos, né? O cessacionismo é uma doutrina dessa, que está permeando e tirando essa ação e colocando só no mérito que propaga a cessação do algo sobrenatural, e quando nós estamos falando de dons e da pneumatologia. Amém? Então, vamos lá. Então, o deísmo ele é como um fundamento do liberalismo. O deísmo, como nós vimos, ele tem seus fundamentos dentro do racionalismo. E ele tem uma ênfase importante porque as pessoas que estão adequando, elas estão vivendo num tempo que elas estão mergulhadas em um pensamento que traz essa ideia da razão. Então, eles precisavam fazer algo que dialogasse. A maioria deles eram crentes e queriam talvez dialogar com essa religião, fazendo com que pudesse assimilar essa ciência com a religião. Então, o deísmo, ele crê em Deus. O deísmo, ele crê em Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que Deus não intervém na história, porque eles são deixados para as ordens naturais. Deus criou e vai continuando. Então, ele entregou o mundo às leis naturais e físicas. Então, a gente percebe que isso é uma grande influência de René Descartes, entre outros, que vai a partir do momento em que eu conheço e eu tenho a percepção das coisas, em que eu consigo ver aquilo que eu consigo mensurar através do conhecimento, isso se torna real. Então, a partir do meu conhecimento, das coisas que eu posso ver, Deus passa a existir por conta do meu intelecto, por conta da forma de racionalização que eu tenho. Claro que isso é um sumo, tá, irmãos? Né? Só para nós entendermos o que fazer isso, né? Então, ele deixa o mundo e ele governa pelos meios naturais. As coisas estão à disposição. Sua soberania justifica na sua ausência, não é transcendente e muito menos eminente. Deus, como diz o advogado do diabo, Deus é um latifundiário ausente. Né? Ele crê, criou as coisas e foi se aventurar em outro mundo. Então, isso é uma característica muito importante para nós vermos. Então, essas leis naturais, elas podem ser violadas, elas não podem ser violadas, e o sobrenatural se torna, às vezes, impossível e improvável. Por isso, a necessidade de se explicar com dados científicos a ação do sobrenatural. Nossa humanidade, o seu padrão é... Essas coisas sobrenaturais foram questões de prerrogativas da religião que estava presente, do momento em que eles estavam vivendo. Então, agora nós precisamos focar naquele Jesus que é mais ético. Então, essas coisas são invenções dos apóstolos para validar o seu conteúdo. Então, essas coisas sobrenaturais, nós temos que dar explicações mais plausíveis. Então, nós começamos a tirar essa ideia do sobrenatural, tirar esse conceito da transcendência, de que o Deus ele não faz tanto, essa ideia de afastamento de Deus, então nós precisamos focar mais num Deus que seja humano, que seja igual a nós, e fazer com que ele se torne percebido em nós dessa forma, como humano. Né? O Hutman, que ele escreveu um livro muito interessante, que ele vai falar sobre o cessacionismo, ele diz que os teólogos liberais normalmente tentam explicar Jesus
não estava vindo no barco, ele estava num barranco de areia e de repente a percepção dos apóstolos não estava muito legal e eu vou dar explicações. Aquele momento do barco foi uma forma de validação, ele não partiu o pão, está usando de técnicas literárias para deixar esse sentido, então não partiu o pão. Na verdade, o que Jesus está querendo enfatizar ali é uma questão da partilha, e quando você partilha, você faz com que outras pessoas sejam saciadas, e vai levando tudo isso pela questão vendo isso pela ótica da sociologia, da filosofia, entre outras coisas, da psicologia. Por exemplo, demônios não existem, né? São problemas que as pessoas tinham, porque hoje a ciência se avançou, então não é demônio, não existe demônio, não existe essa prática de demônio, era uma forma deles enxergarem aquilo no tempo deles. Isso vai tornando cada vez mais as coisas, né? Inclusive, eu não lembro o nome do filme que me indicaram, e eu achei muito interessante que eu assisti, que o psicólogo, ele está diante de uma pessoa demoniada, e ele começa a falar algumas coisas para o psicólogo começa a ficar meio, poxa, você tá indo fugindo da questão psicológica, alguma coisa, e o diabo tá brincando com ele mesmo, sabe? Aí vem um pastor, aí vem outro lá, e chega um judeu e começa a falar de algumas coisas, eu não sei se era judeu, se era um pastor, e aí ele começa a falar algumas coisas e ele identifica um ponto ali. E aí demonstra que a própria psicologia, as próprias coisas, naquele momento, era algo que estava para além daquilo, né? Então o homem tem técnicas possíveis e ele vê que não resolvia o problema. O que eu quero dizer com isso? Que no mundo onde nós estamos vivendo, nós estamos deixando de ver esses dons. Nós estamos de ter uma perspectiva desses dons. Por conta da fundamentação que nós temos muito teórica. O medo do sobrenatural. Olha que interessante. O próprio Martin Lloyd Jones, ele escreveu O Batismo no Espírito Santo, e eu não entendo por que ninguém quis publicar, né? Tem mais de 10 mil livros por outros, né? Por que ninguém quis publicar e, de repente, uma editora chamada Carisma vai e publica esse livro? Porque ele está defendendo a segunda bênção, né? Ele está falando do poder de Deus. E por que isso não acontece? E uma das coisas que ele interessante que ele fala dentro do livro é sobre essa autoridade do Espírito. Ele falou assim, nós estamos minando essa autoridade. Nós estamos deixando de viver o sobrenatural. Nós estamos deixando de transcender às vezes. Nós colocamos Jesus numa caixa, colocamos Deus numa caixa, e principalmente a ação do Espírito, que é o que move a igreja hoje. É o Espírito Santo que age. Negar a ação do Espírito é negar a ação de Deus no nosso meio. Negar os dons, negar as questões que são fundamentais para nós e voltar só para uma ciência racionalista, puramente que só tem de fatos e que eu só vejo que aqui, daqui a pouco nós estamos céticos dentro da igreja. Não deixamos mais a ação do Espírito, né? Então, essas analogias que o Rutman, ele destaca muito bem, e essas curas psicológicas ou religiosas, as religiões contemporâneas, de uma forma mais de trazer aquilo do fato, e que não existe possessão demoníaca, e não existe isso é uma obra da criação, isso é uma obra das religiões primitivas, e que nós temos que evoluir, e nós temos que transcender, que nós não precisamos mais transcender, o nosso cognitivo consegue perceber essas coisas, então nós temos que voltar a isso. E negando o fato sobrenatural, que é tanto enfatizado nas Escrituras. Então, é desse berço que a teologia liberal vem, né? E nós, por outro lado, nós temos que entender como que acontece a experiência como um fenômeno da revelação de Deus. A experiência, ela é uma forma de conhecimento muito primitivo. Nós percebemos essa ação de ter um transcendente em todas as religiões primitivas. Isso era uma coisa muito comum. No judaísmo tem essas expressões, no islamismo existem essas expressões, no cristianismo existem essas expressões. Sempre houve essas expressões do dinamismo, dessa experiência contada de uma relação com Deus. Sempre houve isso. Então, quando nós estamos falando sobre essa forma de conhecimento, que está o aspecto da percepção da realidade, e através dessa percepção da realidade é que se inaugura o conhecimento. Nós chegamos ao conhecimento de Deus através de uma experiência com Ele. Os homens da Bíblia tiveram essa através do conhecimento. Eles chegaram através do conhecimento por essa experiência com Deus. Porque até então, se você ver o que aconteceu em Êxodo, talvez Moisés tivesse uma percepção de Deus. E nós vemos ali que ele tinha mesmo.
Quando Deus se revela através da experiência que ele teve cravada, muda, gera um conhecimento sobre Deus. Através da experiência. A experiência se junta às questões que nós temos, mas ela não aniquila. Nós não conhecemos a Deus somente pela compreensão. Porque senão Darwin era o maior dos crentes, né, irmãos? A ciência tinha conquistado um monte de gente. Mas não é por isso que nós estamos movidos. É pela fé. Então, quando nós estamos falando essa questão, em termos de revelação bíblica, refere à atuação divina de Deus na terra. Quando Deus aparece a Jó, quando esse relacionamento com Jó, que Jó também tinha uma percepção diferente de Deus, mas quando ele começa a se relacionar com o Deus, com as conversas, a sua experiência revelada na vida, ele tem uma percepção diferente de Deus. Agora ele fala, não escuto só falar. Não é só um conhecimento prévio que eu tenho. Mas agora eu experimentei a Deus. Eu tive essa experiência na relação com Ele. Então, sempre isso, o fenômeno da revelação, ele tem esse viés experimental na nossa vida. O Abraham Heschel, que é um homem muito fantástico, é um judeu muito interessante, inclusive lutou principalmente pelos direitos humanos, ele afirma que a grande premissa da religião é que o homem é capaz de ultrapassar a si próprio. Ele não, exatamente sobre a transcendência. Ou seja, o homem que é parte desse mundo físico, ele pode estabelecer uma relação com algo que está além dele, que é maior que o mundo. Ele, aprofundando essa sua reflexão, ele defende que o homem pode elevar a sua mente e se ligar ao absoluto. É uma mente destravada, uma mente aberta para o sobrenatural. E ele conclui que o homem que é condicionado por uma multiplicidade de fatores é capaz de viver com exigências que não são incondicionadas. O aberto para a experiência, que às vezes foge da razão, que às vezes foge da compreensão completamente humana. Por isso que a forma de racionalizar às vezes nos impede de ver o sobrenatural de Deus. Então, o relacionamento sempre foi e é estabelecido com as suas criaturas. A revelação de Deus acontece também nessa existência e nessa relação da experiência com suas criaturas. Portanto, a experiência não é uma coisa que nós devemos extinguir, mas é uma coisa que faz parte da nossa vida. Heschel também ele continua que ele está correto, que o sentido da revelação, no sentido de crer nas palavras de Jesus, assim como Moisés e assim como outros, é concedido àqueles que têm uma mente desarmada para o mistério. Ou traduzindo o que o Hebreus diz, pelo caminho da fé. Pelo caminho da fé. E não para aqueles que têm uma mente literal, aquele que consegue explicar tudo, aquilo que tudo está na forma, porque nós não conseguimos explicar tudo. A fé é isso mesmo. Eu não estou falando de fideísmo, tá, irmão? Estou falando de acreditar cegamente nas coisas. Lembra que a primeira coisa que eu disse é para se eliminar esses dois extremos. Deus utiliza assim da razão humana, portanto que ele nos fez pensadores, né? Nos fez com uma visão. Mas esse não pode ser a consequência última. Nós temos que estar aberto para a experiência, aberto para essa relação com Deus. E a revelação de Deus aconteceu por meio dessa experiência. E através de mentes desarmadas. Porque pensa no seguinte, você ouvir de Deus, larga, sei lá, eu estaria explicando... Assim, eu acho que eu estou ficando meio lelé da cuca, né? Para mim sair de um lugar, para uma terra que eu não conheço, para ninguém, não sei para onde eu vou, largar tudo que eu tenho aqui e ir para um lugar desconhecido, eu nem sei para onde, será que não é fruto da minha cabeça? Não é? Mas a crença dessa mente desarmada e confiar naquilo que o transcendente, ou que nós estamos falando de Deus, falou a ele, fez ele ter aspectos da fé. Fez ele viver experiências sobrenaturais. Portanto, a experiência ela é válida e importante para a vida do ser humano. Então, Hebreus 10, ele nos relata que os homens experimentaram o poder de Deus em suas vidas por causa da fé no sobrenatural. E não por serem ordinárias e sensatas, como outros indivíduos do tempo acreditavam. Foi porque eles foram relevantes nesse sentido, pelo sentido da experiência, porque a fé os moveu. Essa experiência com o sobrenatural que os moveu a fazer aquelas coisas. E crer em seu coração. E não de outras formas que, inclusive, o apóstolo Paulo, não, já estou inferindo coisa aqui, né? O autor de Hebreus, ele quer destacar isso. Nós vivemos numa sociedade que talvez leva tudo pelo cognitivo, ou tem que tudo fazer relação, tem que ter uma relação aristotélica, tem que tudo fazer sentido.
Mas nós não fomos chamados para isso. É para uma experiência com esse Deus, que aí ele destaca todos esses homens que tiveram uma experiência com Deus através da fé. Da fé nesse sobrenatural. Ao experimentarmos a presença, a orientação e a direção do Espírito atualmente, e de acordo com as Escrituras, porque nós não estamos eliminando a Escritura, há uma segurança de que Deus não está distante, mas que Deus ele desce a esta humanidade e se dirige a ela. Portanto, a ação do Espírito Santo mostra essa direção ao ser humano. Porque Jesus é muito categórico em dizer que ele não vai deixar só, mas ele colocará o seu Espírito, ou seja, a presença de Deus plena. E aqueles que se renderem, abrirem sua mente, aqueles que tiverem esse desarmamento, vão receber experiências além daquilo que eles podem compreender. Porque se Deus é um objeto totalmente de compreensão, ele deixa de ser Deus. Se nós somos capazes de definir o quem é Deus, ele já não é Deus. Deus, nós conseguimos perceber o que é Deus através da experiência da revelação que Deus através daquilo que Deus revelou a cada um de nós. E a revelação mais especial que Deus tem é as Escrituras. Se as Escrituras validam que os dons, que a ação do Espírito é presente em nós, por que então deixarmos de fazer isso? Por que deixarmos de crer nisso? Então, Deus dirige e constata através do Espírito Santo os que creem que devem ter sua própria experiência com Deus. E essa experiência nada acrescenta à revelação. Pelo contrário, essa experiência clarifica, essa experiência atualiza, essa experiência traduz a nós a mensagem bíblica, tornando-a mais praticável na nossa vida, gerando confiança em nosso coração e fé. Então, ela não distingue. A fé que Deus opera e através das Escrituras, a ação do Espírito, esse desarmamento que nós temos, eles na verdade nos impulsionam a viver essas experiências. Atualiza, mostra que Deus está presente e não distante. Deus não é um latifundiário ausente. Ele se faz presente. Ele atua, ele cura, ele liberta, ele transforma. Por isso que nós cremos na ação do Espírito. Por isso que é importante. Gordon Fee, ele relata que essa ausência comum do Espírito como uma realidade experimentada fortalecedora tem sido frequentemente corrigida historicamente através de uma variedade de movimentos do Espírito que acabamos de falar. Enquanto havia esse esfriamento, por um lado, do intelectualismo, houve um renascimento do Espírito, um soprar do Espírito nesse tempo, para que voltasse a viver e exercesse esses dons, para que o Espírito fosse dinamizado na vida da igreja. O que foi esses movimentos que acabamos de ver aqui? Tem seus erros, tem suas limitações, porque ainda a Escritura diz que todos esses homens serão pecadores e precisarão da ação do Espírito. Porque a ação do Espírito é o poder de Deus sobre a nossa vida. E é um poder transformador. Nós não dissemos, a Bíblia nunca falou que a gente recebeu o Espírito e ficou santo. Pelo contrário, vai nos encorajar a viver essa experiência e Deus vai nos transformando. É necessário esse movimento. Essa correção histórica, através dos movimentos pentecostais, dos movimentos carismáticos, foi trazendo a ação do Espírito e a vontade do Espírito dentro de nós também. Fazendo jus à operação do Pai e à operação do Filho. Porque quem testifica no nosso coração que Deus está aqui, que Deus está presente? É o Espírito Santo. Negar a sua existência é negar essa relação que nos atualiza, que nos aproxima, que mostra um Deus que intervém na história. Então, existe um confronto aí. Enquanto o liberalismo, e eu vou ousar dizer o sensacionismo, quer dizer, utilizam seus métodos racionalistas como uma derivação do deísmo, os carismáticos, eles prezam pela liberdade do Espírito e a manifestação contínua na igreja, como era na igreja primitiva. Nós começamos a se estabelecer, começamos a crescer, criamos liturgias, e o texto de Atos é muito simples. Eles partiam o pão, tinham tudo em comum, se ajuntavam, as igrejas eram multiétnicas, as igrejas quebravam barreiras,
sociais, trazia uma aproximação do povo. Isso é ação do Espírito. Isso é ação do Espírito. Que era o mesmo sentimento que existia naquela igreja primitiva, com os seus problemas, os dons. O pastor Paulo falou: isso não pode haver divisão entre vocês, isso é para a unidade. Os dons é para ministrar o poder e testemunhar do poder de Deus. Vocês estão utilizando errado, mas ele não está extinguindo o dom. Ele está corrigindo na utilização. Então, é algo essencial para a vida da igreja. Os dons, o carisma é necessário para a vida da igreja. É importante. Os carismáticos, eles têm uma compreensão prática da experiência de um Deus que transforma e age soberanamente. Perceba que é o seguinte, irmãos. Como eu quero dizer que você está vendo um pentecostal falar que não crê mais na Bíblia? Difícil. Existe alguém desta linhagem, carismática, renovada do Espírito, falando que não crê mais nos milagres? Que não crê mais no poder de Deus? Por isso que eu falo, isso é uma resistência ao liberalismo. Nós não avançamos mais dentro do liberalismo por conta desses movimentos de renovação espiritual. Porque existe um desejo de ter a intenção do Espírito no coração. Irmãos, tira o exagero, tá? Exagero não é colocado em posse. Estou falando dessa experiência com Deus. Há um avivamento do estudo bíblico. As igrejas que estão mantendo escolas bíblicas são igrejas do quê? Pentecostais renovadas. Um preso pela Escritura, porque até você falar vai falar para um pentecostal que Moisés não escreveu o Pentateuco. Agora vai para outra tradição. Há divergências. Não, mas eu creio em milagre. Não, mas o milagre tem que ser explicado pela ideia da psicologia, porque isso... Mas o cara estava lá. Parece o sentido do fariseu, lá dos fariseus. Meu filho, eu não sei o que aconteceu. Esse tal de Jesus estava aí, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Agora, explicar como isso aconteceu, eu sei lá. Eu era cego e agora vejo. Mas tem que ter uma explicação, porque a teologia precisa formalizar isso. Deus precisa me mostrar isso. Eu sei lá que a sua teologia fica com você para lá. Eu sei que eu era cego e ele me curou. Entendeu, irmãos? Às vezes nós queremos racionalizar demais as coisas. E aí freamos a ação do Espírito na nossa vida. Não quero dizer que hoje nós não vamos estudar mais, porque esse é um outro erro. Não estou dizendo que nós não vamos, porque a revelação é importante para a nossa vida. Sem ela, sem as Escrituras e baseado só numa experiência, nós podemos confundir as coisas. Mas Deus fala de uma unidade da experiência com a revelação. A experiência faz parte da revelação. A relação que você tem, ela simplesmente mostra que o texto está certo. A relação que você tem da experiência afirma o que o texto diz. Então você não vai sair. Não pode ficar despreocupado. Se você tem uma mente guiada pelo Espírito Santo, orientada por ele, ele vai fazer que essas palavras sejam verdades em seu coração e sejam praticadas por você. E não vai virar uma teologia fria, uma teologia sem o sobrenatural, uma teologia sem a experiência que não toca nada na vida humana. Apenas discussões filosóficas ou teológicas ou formulações humanas. Então, essa experiência, ela realça uma experiência pessoal com Deus, através de seu Espírito. E essa dinâmica demonstra um Deus pessoal que ainda fala e age no meio da sua igreja. Irmão, eu estou passando por um momento muito interessante, porque eu estou vendo coisas que eu nunca vi na minha vida. Então, por exemplo, Deus operar milagre, Deus fazer coisas assim, que na verdade a gente quase não está vendo mais isso. E quando a gente vê, eu falo por mim mesmo, tá? Desconfia. Mas você fica desconfiado, mas não é o poder de Deus que pode estar manifestando. O que você está fazendo? Você não está só pregando o evangelho, você está só orando. Então, está acontecendo. Por que você está deixando de crer? Por conta da nossa racionalidade. A gente quer achar com medo do sobrenatural, com medo daquilo que sai do nosso controle. O próprio Martin Lloyd-Jones disse em seu livro Autoridade. Ele falou assim, é o medo, você quer controlar. E ele falou, infelizmente, isso está acontecendo nas nossas igrejas. Queremos controlar a ação do Espírito.
E aí, quando Deus opera, a gente pede para ele operar. Quando ele opera, a gente não acredita. A gente faz igual... isso é coisa de Satanás. Né? Isso é coisa do demônio. Então, irmãos, existe um processo de resistência. E o movimento carismático, de renovação, esses movimentos relacionados à questão da ação do Espírito, é muito importante. O Graham, ele disse que era a prática da igreja primitiva. Eles pregavam e demonstravam com prodígios e sinais o evangelho para aqueles que não são da igreja e aplicam a justiça social da igreja, ou seja, eles exercem o discurso com a prática. Eles não ficam em meras palavras. O espírito transformador de Deus faz eles se motivarem na evangelização. Irmãos, agora nós vemos quem é o movimento que mais também se envolve com a evangelização. Se envolve com a evangelização. Aqueles são morados pelo Espírito. Porque é onde Deus direciona a sua missão. Começa a romper barreiras intelectuais. Não, porque tem um cara acadêmico e tem um irmãozinho simples. Não, deixa só o acadêmico fazer. Porque o acadêmico sabe. Não estou desprezando, tá, irmãos? Nenhum dos dois. Eu estou falando que com a ação do Espírito, faz igual ele Seymour. Homem simples, mas cheio de Deus. Quebra essas barreiras étnicas, preconceitos, visões políticas e une a igreja. Essa é a ação do Espírito. A igreja de Antioquia, irmãos. Uma igreja multiétnica, mas que fez total sentido para a obra de Deus avançar. Porque se não fosse essa igreja, ficasse aquelas barreiras entre judeus, entre gentios, entre costumes, entre uso e outra, só vai dividindo. Aí a ação do Espírito veio e abriu essa porta para que chegasse em outros lugares. A ação do Espírito, quando age, ela tira essas barreiras. Ela move pessoas. Porque não está no intelecto, está no poder de Deus manifesto nas pessoas. O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos de Tessalônica, ele exortou, não extinguais o Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus ele é comparado com fogo. Às vezes com apagar, ou com extinguir. O Espírito é abafar, é reprimir, é sufocar o calor da luz proveniente dele. Gilberto ele vai dizer que essa palavra, não extinguais o Espírito, é reprimir a voz do Espírito dentro de nós. Opor-se à operação dele em nosso meio, como eu disse. É não se renovar espiritualmente, impedir a sua operação pelo mundanismo, materialismo e humanismo, deixando que essas coisas sejam maiores, querendo explicação para tudo. Essa extinção do Espírito na vida da igreja, quando ela não é letal, ela acaba, ela desmorona, ela adoece e ela debilita. E isso acontece sem percebermos. Por isso que muitas vezes as igrejas começam a ficar vazias. Por isso que às vezes vão procurar outros lugares. Ou nós estamos vendo uma grande migração da religião para outras religiões, inclusive afros. Porque está querendo experiência, essa experiência não quer só um Deus que está aí, mas quer que esse Deus faça parte da vida deles. E nós estamos reprimindo esse espírito, falando que ele não age. Usando os meios para explicar o que Deus age, mas eu não entendo, eu não consigo compreender. Deus se torna muito distante para mim. Mas não, esse Deus que pode mudar a sua vida, que pode converter e transformar esse sentido na sua experiência, isso não muda mais, irmãos. Não muda mais. Essas pessoas vão fazer igual Pedro. Para onde irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas se nós não entrarmos frente, não deixarmos a ação do Espírito, isso vai ser difícil. Também foi verificado por Gordon Fee, se a igreja pretende ser eficiente em um mundo pós-moderno, ela precisa parar de tratar o Espírito superficial e insinceramente. Trata-se inegavelmente que a igreja precisa restabelecer a perspectiva de Paulo, o Espírito como retorno da própria presença pessoal de Deus entre os crentes, experimentado e fortalecido. Assim, reveste de particular importância de nós entendermos que esta experiência capacita os crentes a viver como um povo radicalmente escatológico, ou seja, aguardando o futuro, mas agindo no presente. Aguardando a esperança divina, mas aqui como ação nesse mundo e como testemunho da evangelização, como movidos, porque o que Paulo diz é, sereis minhas testemunhas em todos os lugares,
recebereis poder de Deus e sereis minha testemunha. E para que ser testemunha? Testemunha precisa ficar explicando por que ela crê? Precisa. Quando você vai testemunhar, alguém te chama para testemunhar, você fica lá assim, ó, na verdade, é isso, aquilo, mas aconteceu, mas segundo o pensamento de um... Não, meu filho, eu quero saber o que você viu. Você viu o quê? Você sentiu o quê? Isso é verdade ou não é? É igual cego. Não sei. Talvez eu não consiga explicar da melhor forma racional, mas eu sei que agora eu vejo. E isso ninguém vai tirar. A mudança que aconteceu por mim foi isso. Tem um fundamento, porque as escrituras me direcionam a isso, mas existe a experiência que foi tão importante. Eu vi. Testemunha para testemunhar o que viu, o poder de Deus manifesto. Ela só testemunha. Só testemunha. É isso que nós somos chamados. Para testemunhar pelo poder de Deus. Para testemunhar o poder de Deus, que é sobrenatural. Então, nesse sentido, a igreja, então, Deus dispensa a relevância dos dons, não só dos dons ministeriais, os dons espirituais, mas também como os frutos do Espírito, para a presença da dinâmica e o testemunho da igreja. O dom de línguas não é para si próprio. O dom de línguas é para edificação, tanto de si. A profecia é para a igreja. O ensino é para a igreja. Tudo isso é para edificar, para fortalecer e testemunhar do poder de Deus aos outros que não conhecem. É isso. Os dons devem ser exercidos nesse sentido. Por isso eu digo, Paulo estava só corrigindo, porque era uma igreja que tinha muitos adeptos ali. Era uma igreja relevante, mas ela estava exercendo de forma errada. Talvez estavam deixando de ver as escrituras. Talvez estavam deixando de analisar a revelação e não ter claro o que era o sentido dos dons. Paulo lá precisa corrigir. E ele fala, ó, não tira o espírito. Continua. Isso vai testemunhar do poder de Deus. E aí nós vemos a segunda carta de Coríntios, uma carta diferente, né? Com um teor diferente. Parece que a igreja está mais disciplinada. Parece que está enfatizando outras coisas ali tão importantes. Perceba que a dinâmica do espírito é transformar, é mudar, revelar, atualizar no coração das pessoas e manifestar o poder de Deus. Que isso é indispensável para a igreja, para a vida da igreja. Por fim, irmãos, na prática, percebe que nenhum argumento racionalista nunca converteu ninguém. A pergunta que se faz, e que eu deixo você, é o que Charles Price e Eta Lineman, dois teólogos racionalistas, liberais, que defendiam o mais denso e incrédulo, inclusive fez vários livros atacando a revelação, o sobrenatural, questionaram os milagres, questionaram a presença ativa do Espírito, negaram a ressurreição, a divindade de Cristo e outras coisas. O que fez esse metodista acadêmico e essa luterana acadêmico mudarem de ideia? E se vocês não sabem, Eta Lineman foi uma discípula de Bultmann. Mas o que fez essa mulher? Porque racionalismo ela tinha. Teor acadêmico ela tinha. O que fez esses mudarem, os dois, mudarem essa experiência? Foi algum livro de teologia sistemática? Foi os maiores teólogos? Foram os argumentos filosóficos, teológicos, sociológicos ou qualquer outra coisa poderia que fizeram eles mudar? Não. Ambos abandonaram o liberalismo após uma participação em um culto carismático. E aí eu te digo, esses grandes movimentos de renovação aconteceram aonde? Fazendo o quê? A busca do Espírito. E foram dentro de academias. Nós não devemos tirar o nosso racional. Mas nós devemos trazer uma experiência só baseada nisso. Porque a fé, ela vem por as coisas que nós não conseguimos ver. Aquilo que nós não conseguimos dar explicação para tudo. A fé é o mover do Espírito no nosso coração. E é o Espírito que traz
afaga essa inquietação do nosso coração de buscar explicação para tudo. Quem vive no sobrenatural, quem se joga nessa nação do Espírito, é aquele que testemunha do poder de Deus. E somente o poder de Deus, somente a ação do Espírito, é somente através de uma experiência com o próprio Senhor, que não está em outro lugar, que não criou o mundo e saiu visitando para outro lugar, mas ele se faz presente e atua no meio da sua igreja, através do seu Santo Espírito. Isso é o que nos faz testemunhar do poder de Deus. Porque você acha que se perguntar para vocês como se vocês se converteram, cada um vai ter através de umas experiências que cada um teve. Ou muitos estão dentro da igreja, estão há bastante tempo, conhecem a Bíblia, sabem tudo de teologia, mas não teve uma conversão no coração, não teve uma ação do Espírito, não teve uma experiência com Deus. Porque é isso que muda, a experiência com Deus. Portanto, a nossa teologia, ela faz sim, e é importante nós fizermos essa relação denominacional, essa ação do Espírito em nós, porque é isso que vai resistir ao liberalismo que está alcançando a cada dia corações e tirando a fé das pessoas. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Parabéns, Eric. Maravilhoso, não, irmãos? Eu creio que nós estamos no caminho, hein? Glória a Deus. Irmãos, 10 minutinhos, 15 minutinhos. Tem um cafezinho lá, tem mais um salgadinho. Fica na liberdade, tome uma água, suba. Nós estaremos aqui logo mais. Pastor Jair estará dando o ponto final. Deus abençoe.